que talvez ela nunca teve, Deus. Espírito Santo de Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o seu amor demonstrado por meio desse programa. Senhor Deus, age da maneira como bem lhe agrada, para que verdadeiramente a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu intercedo pela vida dessa pessoa. Eu intercedo pela vida dessa senhora, desse homem, desse rapaz, dessa menina, Senhor. Que verdadeiramente eles possam ter um encontro contigo e experimentem a alegria de ver que os teus olhos estão sobre eles, que o teu amor está sobre eles. Então, Senhor, tenha liberdade para nos ensinar a viver da melhor maneira. E venha como cura para o nosso coração, cura para o nosso corpo, para a nossa alma e para a nossa mente. Que o Senhor seja tudo em nós e que tudo mude a partir dessa palavra que o Senhor vai liberar sobre a nossa vida. Assim eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então o tema dessa semana é como ser feliz. Você já passou por situações em que você se viu desanimado, triste, chateado por frustrações, planos ou projetos que não deram certo, perdas ou até mesmo pessoas que te chatearam e de alguma forma te machucaram. Isso é completamente normal nós passarmos no nosso decorrer da nossa vida, porque todos os dias nós temos que lidar com situações desagradáveis, situações que realmente nos ferem, situações que realmente roubam de nós a esperança. E se você está sentindo isso nessa manhã, se você está desanimado, desanimada, você sente que não tem esperança do seu amanhã, você sente que não tem o que esperar para o seu dia e realmente a sua alegria foi embora. Eu quero dizer para você que a alegria no Senhor é a sua força. E é por isso que Ele quer dizer para você hoje como ser feliz com Ele. Você sabia que a alegria, ela é uma decisão? Sim, porque a alegria, ela não é baseada se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Mas a alegria tem que ser uma decisão na sua vida. Porque motivos para estar triste, chateado, todos têm. Mas motivos para se alegrar em Deus são só aqueles que confiam no Senhor. São aqueles que esperam no Senhor. E se alegrar em Deus, mesmo quando tudo vai mal, é confiar em Deus. É confiar que Ele está no controle. E entenda uma coisa, quando você toma uma atitude de se alegrar, independente das circunstâncias, você toca o coração de Deus. Você agrada o coração de Deus e de uma forma muito especial. Porque é como se alguém chegasse até você e estivesse carregando nas mãos um presente, mas um presente que não fosse para você. E imagina essa pessoa chegando até você com esse presente. E a primeira reação que você tem é achar que aquilo é para você, que aquela lembrança é para você. Então, imediatamente você já abraça essa pessoa, já agradece. Nossa, obrigada por esse presente. Como que essa pessoa ficaria ao saber que aquilo não era para você e você estava ali agradecendo a ela? Não iria constranger ela? Talvez ela até entregaria aquele presente para você pelo fato de você ter agradecido antes mesmo de saber se era seu ou não. E quando você se alegra diante de Deus, mesmo quando tudo diz que não, quando tudo está desabando, quando você tem 1000 motivos para desanimar, você constrange o coração de Deus e constrange Ele para que Ele possa realmente intervir na sua vida. Intervir com a solução na hora exata que você precisa. Então, qual o propósito de nós nos alegrarmos? É nós olharmos para as coisas de uma nova perspectiva. Não olhar como as coisas são aos nossos olhos, mas olhar como as coisas realmente são aos olhos de Deus. Tudo depende de como você vê. Tudo depende de como você vai reagir de acordo com cada circunstância. Porque uma hora, para quem
está ali numa fila de um banco, parece muito, né? Parece que é um tempo que nunca acaba. Mas as últimas horas de vida de uma pessoa, um dia de trabalho, ter que acordar mais uma segunda-feira para trabalhar, pode ser triste, pode ser cansativo, pode ser exaustivo. Mas e uma pessoa que está no hospital e tem mais uma segunda-feira para viver? Tudo é a perspectiva. E muitas vezes a gente começa a fazer comparações tolas, comparações que realmente não tem nenhuma base, que realmente não tem fundamento. E muitas vezes nós reclamamos mais pelo que não temos do que agradecemos pelo que já temos. E aquilo que você tem hoje pode ser pouco aos teus olhos, mas é muito para quem está ao teu lado e talvez não tenha nada. Talvez você esteja dizendo que a comida que está na tua mesa é pouco, mas e aquelas pessoas que desejam comer as migalhas que caem da sua mesa? Talvez você ache tão pouco tudo aquilo que está diante de você, mas tem pessoas que desejariam metade daquilo que você tem. E são essas perspectivas de vida que mudam o nosso olhar, que mudam a nossa vida, que mudam o jeito como a gente vai viver o nosso dia a dia. E isso faz toda a diferença. Ser grato, ter um coração grato, agradecido, é como uma cura para nós. É um remédio que cura toda a nossa desesperança, que cura toda a nossa tristeza. Então, o Espírito Santo nessa manhã está dizendo para nós, seja grato. Seja grato, olhe com os olhos bons. Quando a gente começa a ver as coisas com os olhos bons, elas se tornam boas. Tudo depende de como você vai ver. Tudo depende de como você vai lidar com essas situações, para que elas realmente alegrem o teu coração e não deixe que a tristeza, o desânimo tomem conta de você. É tudo muito extremo. Às vezes, 1% de chance de você passar num concurso é tão pouco, mas 1% que uma pessoa tem de esperança de viver é muito para ela e é capaz dela se doar por inteiro por aquele 1% de chance de viver. E aí, às vezes, a gente reclama de tão pouco, a gente reclama de coisas que realmente nos envergonham, realmente nos fazem parecer, assim, pessoas que não entendem os propósitos de Deus. Eu gosto de uma história que um menino estava no parque, um menino bem humilde, de família bem simples, e ele estava ali com as vestes toda rasgada, com os sapatos furados, e ele senta em um banco naquela praça, do lado de um menino todo arrumadinho, com roupa de marca, com sapato novo, com roupa nova, tomado banho, com cabelo penteado. E ele começa a olhar para ele mesmo e ver quão triste ele estava por estar vestido daquela forma, por não ter uma roupa arrumadinha, uma roupa limpinha, não ter um sapato novo. E ele começa a olhar e comparar a roupa dele com a roupa do menino que está sentado do lado dele. E aí ele começa a ficar muito triste. E ele sai de perto daquela criança que estava vestida bem e vai se esconder atrás de uma árvore. E ele começa a pensar, poxa, não é justo isso. Por que ela está vestida tão bem e eu estou aqui, vestido tão mal, não tendo um sapato para usar? Meu sapato está todo rasgado, isso não é justo comigo. E ele começa a desejar ser aquela criança. E ele começa a desejar ser e ter aquilo que a outra criança tinha. E no vídeo, no estralar de dedos, inverte os papéis. E ele se torna aquela criança e aquela criança se torna ele. E o engraçado é que o mesmo sentimento que o menino humilde estava tendo, a criança que tinha mais bens, que era mais bem de vida, também queria ser o menino humilde. Porque quando ele viu que ele estava ali sendo a criança que estava vestida bem, que estava com roupas boas, sabe o que acontece?
ele está ali sentado naquela praça e de repente chega uma senhora que cuidava daquela criança bem-sucedida e chega diante dele com uma cadeira de rodas e fala assim: vamos? E ali naquele momento, aquela criança caiu em si e começou a comparar realmente como as coisas eram. E quando ele olha para o lado, o menino que estava tão bem vestido e agora estava com aquela roupa rasgada, ele estava correndo pelo parque, feliz, alegre, porque mesmo com as roupas rasgadas, com o sapato rasgado, ele estava andando. Ele estava feliz, porque ele estava conseguindo brincar. E naquele momento, aquela criança que desejou ser um menino com as vestes bonitas, com as vestes novas, se entristeceu e se envergonhou do fato dele ter reclamado da vida e da forma como a vida tinha vindo com ele. E isso nos faz refletir, porque muitas vezes a gente é assim. Nós comparamos a nossa vida com a vida de outros, só que a gente não sabe os dilemas que os outros passam. Os dilemas que você passa é também difícil, mas saiba de uma coisa, aqueles que você deseja ter, a vida daqueles que você deseja ter, também passam por dilemas, também passam por dificuldades. Só que quando você olha a vida das outras pessoas, elas não demonstram aquilo que elas estão sentindo ou aquilo que elas já viveram. E aí você acaba se iludindo, achando que a vida dos outros é perfeita e a sua é tão triste, é tão difícil. Só que entenda uma coisa, dificuldades, problemas, todos passam. A diferença está na forma como você vai lidar com cada problema e com cada dificuldade. Por isso eu te convido nessa manhã a repensar aquilo que você tem reclamado e a agradecer por aquilo que você tem. Aquilo que você tem hoje é muito valioso e para você pode não ser muito, mas para outros pode ser tudo o que elas desejam. Seja grato e isso será uma cura para o teu coração. A alegria aformoseia o nosso rosto. O melhor maquiagem que a gente pode ter, o melhor gesto de nos tornar belos é o sorriso, é a alegria. E a alegria, ela contagia. Porque quando você sorri para uma pessoa que está séria, é impossível ela ficar e continuar séria. Mesmo que ela dê aquele sorrisinho assim sem graça, ela vai sorrir de volta. Porque é impossível você permanecer frio diante de um ambiente alegre.